Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre leitura de climogramas e elementos do clima. Vamos entender o que é, já de cara, um climograma. Climograma é aquele gráfico que vai mostrar para a gente a característica do clima, a característica do estudo do tempo atmosférico, que é aquela condição, como é que o tempo gerou aquele padrão em determinado ponto do espaço geográfico. Para que a gente possa entender todo esse processo, vamos colocá-lo num gráfico, para poder representar da mesma maneira que faríamos na cartografia. Apresentar esses estudos para informar alguém, para informar uma população sobre determinadas características do clima. Aí nós vamos ter este gráfico bonitão aqui, ó. Vamos começar falando dos elementos dentro do climograma, ok? Percebam aqui, gente, nós vamos ter barras azuis e uma linha vermelha. Isso é de extrema importância nesse gráfico. As barras azuis vão representar sempre a umidade, a quantidade média do acumulado mensal. Lembra dos padrões do clima? Então, aqui vai mostrar a média ao longo de 30 anos de quantidade de chuva que se acumulou em determinado mês. Por falar em mês, nós temos aqui, ó, JFMA, que corresponde aos meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, percebam que ele vai se referir sempre, essa coluna, ao mês de janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Portanto, aqui vai ser a média do acumulado de chuvas do mês em uma determinada época, que são aí 30 anos, ok? Agora, nós temos as linhas vermelhas aqui, ó. Essa linha vermelha vai representar justamente a temperatura. Vai ter, então, a média de temperatura daquele mês representada aqui. Média de temperatura daquele mês, lembrando que são pelo menos 30 anos para poder aí chegar nesta média e fazer a característica do clima. Perceba então que vai ter aqui, cada mês vai ter um determinado ponto. Agora, o que são esses números desse lado e esses números desse? Esse lado aqui vai ser a temperatura, que ela vai ser medida sempre em graus Celsius. Vamos colocar aqui graus Celsius. Ok? Agora, perceba lá, pessoal, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Nós vamos ter a temperatura, quantos graus está aí na média. Agora, desse lado aqui, vamos ter a pluviosidade ou a umidade, dependendo aí de como a gente quer chamar. Então, aqui vai ser sempre contado em milímetros. Milímetros, professor? Como assim? Algo líquido eu vou medir de maneira linear? Pois é, dentro das estações meteorológicas, os meteorologistas utilizam um elemento, uma ferramenta chamada de pluviômetro. Esse instrumento ele é muito importante, pois ele vai medir o acumulado de chuvas dentro de um recipiente cilíndrico. Vamos pensar então num cilindro aqui, ó. Pensa aqui, ó, num cilindro, como se fosse um copo. Okay? Só que esse copo ele é graduado, tá? Ele vai ter um monte de medição aqui contada em milímetros, tá entendendo? Então, essa medição de milímetros aqui vai ser a quantidade que vai cair a chuva aqui, a pluviosidade, dentro desse cilindro. Vamos imaginar uma coisa aqui, mas se esse cilindro aqui tem esse tamanho, então ele só vai medir a quantidade de chuva desse tamanho aqui, professor? Não seria melhor ter, então, uma caixa d'água gigantesca para saber o tamanho? Ou como é que um tamanho de um cilindro assim, pequenininho ou maiorzão, vai representar toda uma região? É proporcional. Como ele é um cilindro e de fundo chato, com a mesma área, tanto no fundo quanto na borda, a chuva que vai cair aqui dentro é proporcional à chuva que vai cair do lado de fora. Por isso que nós utilizamos esse pluviômetro para medir o acumulado de chuvas. Então, acumulou tantos milímetros naquele período, que quando faz a medição, normalmente é a cada 8 horas. Então, durante aquele tempo, acumulou tantos milímetros.
E aí ele vai somando para ver quanto acumulou até o final do mês. Tá entendendo como é que funciona? Então, ele vai medir aqui, ó, depois em 30 anos, vai fazer aquela média, beleza? Agora, como que a gente vai fazer essa análise? Agora a gente sabe como é que ele funciona? E a análise dele? Bom, vamos pensar aqui. Quando a gente fala dessa linha, estamos falando da temperatura, que a gente já comentou sobre isso, certo? Se ela está mais elevada, ela é uma maior temperatura? Sim. Ela vai ter aqui, ó, uma média de temperatura nessa época. Significa então que o quê? Que o mês de junho e julho, neste caso, vai ter uma maior temperatura. Em compensação, aqui, ó, no mês de janeiro e dezembro, vamos ter uma menor temperatura. O que isso quer dizer, Silvestre? Quer dizer que provavelmente nesta região o verão acontece nessa época, no mês de junho e julho, enquanto que o inverno acontece em dezembro e janeiro. Nossa, que estranho, professor. Mas guarda essa informação, você já vai entender. Bom, agora, a amplitude térmica. O que é uma amplitude térmica? É sempre o saldo, a diferença entre o maior e o menor. A maior e a menor temperatura, quando elas são subtraídas e vendo a diferença, a distância entre uma e outra, chamamos isso de amplitude. Então, dentro do climograma, podemos medir essa amplitude, vendo a menor temperatura com a maior. E eu consigo perceber, então, a quantidade de graus de amplitude térmica de um determinado espaço. Por falar no espaço, ele sempre vai estar representado aqui, ó, com o nome da cidade. Imagine qualquer cidade aqui, tá? Então, o nome da cidade vai ter as características climáticas de determinada cidade, ok? E a pluviosidade, professor? Do mesmo jeito, nas partes onde as barras vão ser maiores, óbvio, teremos uma maior pluviosidade. Nas áreas onde temos essas barras menores, uma menor pluviosidade, ok? Agora, eu consigo também fazer aqui a medição da amplitude pluviométrica. Eu vou conseguir pegar a parte onde tem a maior quantidade de chuvas e a menor quantidade de chuvas e ver essa variação. Quanto varia? Só que o estudo do clima ele vai além. Eu vou entender também em que época há essa maior variação. E isso vai dar a característica do tempo e principalmente do clima. Esse tempo que vai ser contado diariamente vai dar condição para estudarmos o clima dentro do climograma. Você entendeu? Agora, percebam uma coisa aqui, gente. A ideia, a sacada, o tchan do clima é justamente entender quando é que essas situações acontecem. Vocês lembram quando acontece um período de chuva e um período de estiagem na tua cidade? É isso que vai fazer principalmente uma das características do clima. A umidade é uma das características, dos elementos climáticos, que a gente já vai falar. Vamos continuar aqui. Lembra que eu falei sobre aqui ter o verão e aqui ter o inverno? Nós vamos conseguir perceber o hemisfério do lugar. O hemisfério, professor, a gente pode saber se esse climograma está representando uma região do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Porque se você pensar no hemisfério sul, onde é predominantemente o território brasileiro, o verão é no final do ano. Chega na época do Natal, tá lá passando na televisão aqueles filmes onde tem neve, boneco de neve, o Papai Noel carregando trenó de neve, e a gente aqui com calor danado. Porque é calor pra gente, pra nós é verão. Mas aonde foi feito o filme? Foi no hemisfério norte, e lá é inverno, e lá está nevando. Portanto, se nós percebemos uma menor temperatura no final do ano, nós sabemos que esse lugar está no inverno e, portanto, inverno no final do ano é no hemisfério norte. O verão no final do ano é o hemisfério sul. Verão no metade do ano, temos hemisfério norte. Inverno na metade do ano, hemisfério sul. Está entendendo essa sacada? Então nós conseguimos determinar diversas coisas com a análise do climograma. Percebendo então, temos os fatores principais para estudo do climograma. Mas os elementos do clima são extremamente importantes para que tudo aconteça. Para que eu entenda toda essa dinâmica, eu preciso saber que o clima sempre vai ser composto pela temperatura, pela umidade e pela pressão atmosférica.
Esses três são extremamente importantes, que vão caracterizar todos os fatores climáticos que veremos uma certa hora montados todos no climograma. Vamos só entender agora quais são os tipos de chuva, que são um dos elementos climáticos, a umidade. A chuva convectiva. Essa chuva aqui, na região sudeste e sul do Brasil, nós chamamos normalmente de chuvas de verão, porque é uma chuva que acontece quando existe uma alta temperatura e uma grande umidade. O solo está encharcado, o sol acaba aquecendo a superfície, que vai gerar umidade. Só que essa umidade é tão grande que vai saturar no final do dia e vai dar aquelas grandes tempestades que acontecem, a chamada chuva de verão. Essa chuva de verão, na região norte, poderia ser chamado de chuva de todo dia, porque é uma situação que acontece quase que diariamente na região norte, por exemplo. Ok? Agora, outro tipo de chuva é a chuva orográfica, que acontece normalmente nas áreas de serra. Normalmente quem mora perto da Serra do Mar, Serra da Borborema, vai ter sempre a preocupação, a cuidado com a neblina na serra. O que é a neblina na serra? É a chuva orográfica. Como que isso acontece? A umidade vem do oceano que vai tentar chegar ao continente. Mas quando ele alcança a parte do continente, ele vai ter um barramento físico, a montanha, o morro, a serra, que vai fazer com que a nuvem tenha um impedimento de atravessar. Ela vai ter que subir. Ao subir, elevar a sua altitude, vai ter um problema de pressão e, consequentemente, de temperatura, que vai precipitar, vai chover antes de atravessar essa serra. Portanto, essa chuva que acontece do lado do litoral, a gente chama de chuva orográfica. Normalmente, do outro lado, o tempo vai ficar mais seco. A característica climática é seca devido a essa situação aqui. Tá entendendo? Outra característica de umidade vai ser a chuva frontal, que através das massas de ar, fator de pressão, de alta e baixa pressão, que nós já vamos ver, vai dar essa característica. As frentes são sempre um encontro de massas de ar. Numa chuva frontal, a frente quente vai encontrar com a frente fria e esse encontro vai gerar uma precipitação, uma formação de umidade, que é aquela chuva, aquela garoa que acontece o tempo inteiro. São Paulo é chamada de terra da garoa, justamente porque é um lugar onde acontece sempre a tal da chuva frontal, onde as massas ficam brigando uma com a outra. E o resultado dessa briga é chuva. Então fica aquela garoa 3, 4 dias seguidos, ok? Agora, esses são os elementos umidade. Temos o elemento pressão. Normalmente nós temos as pressões atmosféricas. As regiões onde temos alta pressão atmosférica vão ser áreas dispersoras de vento. Pensa, os ventos, eles são descendentes. Por causa da alta pressão, ele tem mais peso. Então, o ar vai sempre cair, ele vai despencar. E quando ele despenca, ele afasta tudo que tiver pela frente. Portanto, normalmente nessas regiões, nós vamos ter tempo seco, característica seca do clima, porque são áreas dispersoras do vento, ok? Agora, esse vento é disperso chegando nas áreas de baixa pressão, que é onde vão juntar os ventos e vai elevar, vão ser levados para cima, formando normalmente também os ciclones. Essas regiões vão ser sempre áreas com bastante umidade. Olha que coisa interessante, a pressão atmosférica, então, levada ali também nos elementos. E agora, a temperatura. Como é que vai funcionar isso? Normalmente, quando temos alta temperatura, as moléculas estão agitadonas e ela vai ser sempre uma área de baixa pressão. Normalmente, quando você está num lugar onde está muito calor, você está meio cansado. Ai, não aguento mais, acho que minha pressão baixou. Por causa disso, porque nós temos essas moléculas agitadas que estão se dispersando. Agora, nas áreas onde temos baixa temperatura, vão ser justamente essas áreas onde vão ter aí uma temperatura menor e uma alta pressão. Normalmente, o friozinho da serra é mais gostoso, você gosta de respirar aquele ar melhor, porque diz que é um ar mais puro. Justamente porque uma alta pressão vai ter uma temperatura menor. Perceberam a diferença? Entenderam os elementos de umidade, pressão, temperatura? Entendeu como que se estuda o climograma? É isso, pessoal. O estudo do clima é isso. Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui e tchau, tchau.